Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, os nossos telespectadores, saudar também o pastor Marcos e o pastor Tiago, que está conosco aqui na bancada. Esse é o nosso programa Personagens Bíblicos. No episódio passado, nós falamos sobre Adão e Eva. E hoje nós vamos continuar falando sobre os filhos de Adão e Eva. Foram os primeiros filhos de Adão e Eva, que foram Abel e Caim. Eu vou perguntar ao pastor Marcos que fale um pouco sobre a oferta de Caim e a oferta de Abel. A paz do Senhor, pastor Edilei, paz do Senhor, pastor Tiago. Queremos estender essa saudação aos nossos amigos, visitantes que estão participando conosco desse programa. No episódio passado, nós falamos que Adão e Eva, eles foram criados pela obra das mãos de Deus. Só que no caso agora de Caim e Abel, nós vamos ver que eles nasceram do ventre de Eva. Falar sobre a oferta de Caim, é importante falarmos também que Caim, ele era lavrador da terra, ele era responsável pelo cultivo da terra. E chega um momento da história que Caim foi ofertar algo para Deus. Só que o texto nos fala que Deus, ele não atentou-se para a oferta de Caim. E nós nos perguntamos, mas por que Deus ele não aceitou a oferta de Caim? Então, antes de olhar para a oferta, Deus ele olhou para o ofertante. Nós entendemos com isso que Deus ele não está preocupado com aquilo que é aparência, com aquilo que chama atenção, mas Deus, irmãos, ele está preocupado com aquilo que está no nosso coração. Lá em João capítulo 4, verso 23, a palavra nos fala que a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai os procura para que assim o adorem. Então a oferta de Caim estava relacionado com aquilo que era passageiro, com fruto do seu esforço, e não tinha ligação com aquilo que era profético. Daqui um pouco o pastor Tiago vai até explicar melhor sobre essa questão profética. A terra, nós vemos que fala do homem. E nós lembramos da experiência, senhores, da pobre viúva, né? Diz a palavra que Jesus estava diante da arca do tesouro e ele via as pessoas ali depositarem as suas ofertas. O texto fala que os ricos depositavam muito, mas uma pobre viúva depositou apenas 2 moedas. E Jesus disse que a oferta dela foi maior do que todas as outras, porque aquela mulher ali, ela ofertou aquilo que estava no seu coração, todo o seu sustento. E é justamente essa oferta que agrada a Deus, porque Ele, pela sua onisciência, onipresença e onipotência, Ele sonda os corações, Ele é conhecedor de todas as coisas, né, pastor Edilei? Exatamente, ou seja, Deus conhecia o coração de Caim. Não é isso, pastor Marcos? E Ele viu que o coração de Caim não era reto perante Deus, né? Não estava correto, né? E interessante essa colocação que o senhor fez aqui, né? Ele olha para Caim e depois para a sua oferta. Quer dizer, Deus estava olhando para Caim primeiro, né? Isso é muito interessante. Qual era a condição daquele que estava ofertando algo para Deus, né? Exatamente. Você que está nos ouvindo, Deus olha para o seu coração. Não E é Ele isso? conhece, né? Ele falou isso para Samuel, né? Samuel, Deus não vê como homem, né? O Senhor, ele olha o coração. Agora eu vou pedir o pastor Tiago para falar também agora sobre a oferta de Abel, né? O interessante, pastor Edilei, pastor Marcos, você que está conectado conosco, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. O interessante é que, como bem colocado, Deus ele olha o coração. E por olhar o coração do homem, o Senhor, na sua onisciência, ele tem a capacidade de ver a nossa sinceridade. E a oferta de Abel, ela nos remete a isso. Ela nos remete à sinceridade, à fé
e a generosidade. Porque a palavra nos fala que Abel ele ofertou a primícia das suas ovelhas, ou seja, ele ofertou o melhor que ele tinha com fé e com sinceridade. Os dois irmãos, um era pecuarista e o outro era agricultor, né? Abel, no caso, era pecuarista. E Deus, quando ele se depara com a oferta sincera de Abel, uma oferta de fé, uma oferta generosa, uma oferta que vem daquilo que são as primícias, com o coração sincero, a palavra ela nos deixa claro que o Senhor ele se agrada dessa oferta. E por muitas vezes, o homem ele está preocupado em que ofertar, mas não em como ofertar. Verdade. E o segredo está em como ofertar. Deus ele não precisa de nada. Nós sabemos que Deus ele é dono do ouro, da prata, é o criador do universo, né? Então, o que ele quer é a sinceridade do nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração, né? E nós observamos na palavra que as ofertas que mais agradaram o Senhor, seja na pessoa do Senhor Jesus em seu ministério terreno, ou seja no Antigo Testamento, foram justamente as ofertas que foram feitas com sinceridade, que entregaram aquilo que tinha sem medir esforços, né? E a nossa experiência ela nos leva a crer, a você que está conectado conosco, que quando nós chegamos diante de Deus com sinceridade, Ele também nos trata com sinceridade de uma forma diferente. Existem resultados quando nós entregamos a nossa vida, quando nós entregamos a nossa oferta de forma sincera diante de Deus. E o maior resultado está aqui. A palavra fala que o Senhor se agradou da oferta de Abel. O maior resultado é podermos ter o nosso nome pronunciado no céu. Aos meus anjos eu dou ordem ao seu respeito, em prol da sua oferta, em prol da sua entrega. Exatamente. O importante é observar também, colocarmos, é que a oferta de Abel, ela aponta para o sacrifício do Profeticamente, ela é profética. Ela é Ela aponta profética. para a profecia, né? Exatamente, ela aponta para o profético, que é exatamente o sacrifício de Jesus, quando ele oferta o cordeiro, ele oferta o animalzinho, né? Então ali estava apontando para o sacrifício perfeito do Senhor Jesus para nos salvar. Pastor Marcos? Interessante, pastor Edilei, quando se fala da sinceridade que há no coração, eu me lembrei também, Tiago, do ladrão da cruz, né? Quando ele chega para Jesus e fala: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Sinceridade, né? A sinceridade, ele de se arrepender e suplicar a Deus que Deus lhe desse salvação naquela hora. E a resposta de Jesus, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o arrependimento é o primeiro passo para nós sermos aceitos diante de Deus. Deus não nos aceita pela nossa qualidade, pela nossa bondade, mas pela sinceridade Do nosso coração. Isso aí. E ele poderia nem se importar mais, né? Ele já estava morrendo mesmo, mas ele se recusou em falar mal do Senhor como outro, né? Ele simplesmente pediu ali misericórdia e teve a misericórdia alcançada. Muito boa colocação ali feita, pastor Marcos. Nós queríamos agora dar um pulinho lá na carta de Judas, que fala sobre o caminho de Caim. Queria que o pastor Marcos agora comentasse sobre esse caminho, o caminho de Caim. Interessante, pastor Edilei, que na carta de Judas, esse Judas que não é o Iscariotes, mas é o Judas, irmão de Tiago, ele começa a falar sobre a salvação comum. E dentro dessa exortação que ele faz para a igreja, ele fala que nós precisamos batalhar pela nossa salvação. E lá no verso 11 da carta de Judas, ele fala que ai daqueles que entraram pelo caminho de Caim. Então é importante falarmos que Caim, ele é um caminho. E você só entra por esse caminho por uma opção. É o livre-arbítrio que Deus dá para o homem. Mas qual foi o caminho de Caim? O caminho de Caim é justamente o caminho daqueles que trocam o profético pelo terreno, ou o espiritual pelo material. Então é justamente aqueles que dão ouvidos à voz da sua razão. Podemos até citar aqueles que têm se utilizado da filosofia, da teologia. Nós não temos nada contra
essa linha de pensamento, só que é importante falarmos que tudo isso não transcende, ou seja, não alcança o profético. O que vai nos fazer alcançar o profético, os mistérios do reino, não é aquilo que está na nossa mente, nos nossos conhecimentos, mas é uma operação do Espírito Santo no meio da igreja. Então, o caminho de Caim é justamente o caminho daqueles que entram dando ouvidos à voz da sua razão. E nós caminhamos ouvindo aquilo que vem do Espírito, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Colossenses, capítulo 2, verso 8, a palavra nos afirma o seguinte: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio da filosofia e de vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Essa colocação que o senhor fez, muito boa. Nós não temos nada contra a filosofia, nada disso, mas nós entendemos que isso não é profético, não transcende, não é? Não vai trazer salvação à nossa alma. A nossa alma, Davi diz, né? A minha alma tem sede, Deus quer. e a minha alma tem sede de um Deus vivo. Então, nossa alma precisa disso. Para isso que nós precisamos de Jesus na nossa vida. Ao pastor Tiago, eu vou fazer uma pergunta. Nessa passagem nós vemos o primeiro homicídio na Bíblia, não é? Aqui está o primeiro homicídio, quando Caim ali fere o seu irmão e mata o seu irmão Abel. Vou perguntar ao pastor Tiago, o que o pastor entende, qual foi a motivação desse homicídio? A motivação, pastor Edilei, principal foi a inveja, né? A palavra ela fala que a oferta de Caim ela não foi agradável, ela não foi aceita pelo Senhor. Já a oferta de Abel, como nós dissemos, ela foi agradável, ela teve um bom cheiro diante dos olhos do Senhor. Mas o interessante é que Caim ele carregava na sua natureza, na sua essência, razões ligadas a esta terra. E nós observamos que Caim ele estava preso ao que é desta terra e ao que é desta vida, né? Portanto, havia ali um conflito, de um lado a razão, e podemos dizer que do outro lado a revelação, o profético. Em razão disso, a palavra nos diz que Caim ele atraiu Abel ao campo e ali estabeleceu uma emboscada, né? Então nós observamos que enquanto um revela uma natureza de injustiça, uma natureza pecaminosa, o outro, o Abel, aquele que foi assassinado pelo seu irmão, ele revela a sua natureza, o seu interior, como sendo um homem justo, né? Que apontou, como nós dissemos aqui, para o sacrifício de Jesus, que entregou uma oferta agradável diante dos olhos do Senhor, e isso incitou a ira de quem estava preso nesta terra, de quem estava preso nesta vida. E nós observamos que a igreja ela caminha na contramão deste mundo. Verdade. A igreja ela caminha na contramão daquilo que este mundo ele tem pregado, daquilo que o cristianismo tem pregado, porque o que nós difundimos aqui é a revelação. É aquilo que vem do céu. E é o que alimenta a nossa alma. Nós não estamos preocupados com aquilo que alimenta o corpo físico, com aquilo que embala o corpo físico em movimentos e afins. Mas a nossa preocupação nos últimos dias é que a nossa alma, o que é a alma daquele que estão conectados conosco, ela seja saciada com a palavra pura, a palavra da verdade, né? Com o Espírito Santo, e Caim não tinha ligação com isso, segundo a palavra nos diz. Isso mesmo. Aí nós entendemos por que Deus não aceitou a oferta de Caim. Ao ponto, Deus conhecia tanto o coração de Caim, né, que chega ao ponto de Caim ferir o seu próprio irmão, né, matar o seu próprio irmão, cometer o primeiro homicídio. Então, sim, Deus já conhecia o coração dele, Deus viu o que estava no coração dele. Então nós entendemos agora, né, os nossos telespectadores também podem ver essa aplicação agora, por que Deus não aceitou essa oferta. Porque o coração de Caim não estava reto, não estava certo diante do Senhor. Precisava de uma bênção para se desprender daquilo que é dessa terra. Né? Exatamente. Ele chegou ao ponto de tirar a própria vida do seu próprio irmão, né?
Outra coisa que é importante ressaltar, que o pastor Tiago citou sobre o cristianismo, nós somos cristãos. O que nós estamos querendo colocar aqui é que o que as pessoas estão fazendo do cristianismo. Então, Abel, ele viu aquilo que era profético. Então, ele ofertou de coração naquilo que estava dentro do profético. E Caim estava voltado para aquilo que é desta terra. O homem hoje, nessa última hora, tem se voltado muito para aquilo que é material e está se esquecendo do profético, está se esquecendo do mais importante, do vital para a nossa alma. É aquilo que salva a nossa alma, né? Pastor Marcos? Interessante que se nós colocarmos Tiago e Edirlei, as duas ofertas, uma de frente para a outra, humanamente falando, eu imagino que a oferta de Caim era mais bonita, né? Verdade. Porque era o fruto da terra. A outra oferta, no caso de Abel, tinha sangue, mas Deus justamente escolheu aquilo que na razão do homem nós não escolheríamos até mesmo, né? Há um texto da Bíblia que diz que o mundo, para nós, o que nós pregamos é loucura, mas para nós é o poder de Deus, né? Então nós vemos que em toda a Bíblia o que prevalece sempre é o profético, né? Exatamente. É o recurso que Adão usou com Adão e Eva, é o mesmo recurso agora com Abel e Caim, né? Este foi o nosso programa Personagens Bíblico, nosso segundo episódio. Falamos sobre Caim e Abel. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor, agradecendo a sua preferência, a sua audiência por estarmos conosco e convidar que esteja conosco nos outros próximos programas. Desejamos assim a todos a paz do Senhor. Amém.